Primeiro, queria falar da alegria de estar aqui, né? Por 3 motivos. O primeiro, para conhecer esse espaço aqui do meu grande presidente Mandioca, o espaço dos autônomos. Eu fico recebendo a mala direta, fico com água na boca de estar aqui numa dessas festas ou numa dessas iniciativas. Assim como o Carlos, eu acho essa iniciativa espetacular. Acho que as cores do autônomos não poderiam ser melhores do que essas. Acho que a Mafalda como símbolo é perfeita. E aí, para agir que nem a Mafalda, eu vou começar discordando da Mafalda, né? A Mafalda tem uma tira que diz assim: a mãe da Mafalda se dirige a Mafalda e mais 2 coleguinhas. E ela diz assim: o que vocês estão jogando, crianças? E elas estão dizendo assim: estamos jogando de governo. Ah, vocês estão brincando de governo? Ah, olha, não vão fazer bagunça, hein? Aí a Mafalda diz assim: não, mãe, não se preocupe, nós não vamos fazer absolutamente nada. Quer dizer, brincar de governo é fazer absolutamente nada. Eu vou discordar da Mafalda pelo seguinte, porque no nosso caso o governo está fazendo muita coisa. Esse processo, eu concordo plenamente com o Luiz, que é um processo amplíssimo, é um processo que, para traduzir para a linguagem popular, eu chamo de processo de Robin Hood ao contrário, que é tirar dos pobres para dar para os ricos. Tá? Você tirar terra dos pobres para dar mais lucro para a especulação imobiliária, por exemplo. Então, a primeira alegria é de estar aqui na Casa Mafalda. A segunda alegria, e não é menor essa alegria, é eu finalmente rever meus companheiros de luta aqui de São Paulo, meus queridos, o Rafael, já conhecidos, o Rafael, a Cris, o Chuck ou o Álvaro, depende, né, como queira chamar, o Gabriel, o Cabelo, que eu conheci como Leonardo, e o presidente eu já citei, e os novos companheiros que eu conheço de internet, que estou conhecendo agora pessoalmente, como o Fernando Paganato, agora a Paula, o Alan, desculpe, esqueci seu nome. Marina. A Marina, o Dárcio, o Felipe, da Educação Física, você eu nem me apresentei. Hã? O Wellington, o famoso Wellington, genial Wellington do nosso site. Pô, conheço você demais, né? Que é o homem que fez a marca da NT e a querida... Marcos, ele é o Wellington. Isabelle. Ele é o Wellington do design gráfico, dos panfletos. É o Wellington sem G, é o Wellington com G. É o que cuida do site. Não, mas ele é genial dos panfletos também. É genial. E a querida companheira lá, como é seu nome? Natália. Que a gente conheceu agora. Hã? O Carlos, que eu acabei citando você, e o Luiz também, agradeço também, que eu aprendi. Estava nas reuniões, né? Lá, né? Aquele vidinho que nós fizemos. Exatamente. Aliás, Carlos, eu queria já te convidar para ir lá no Rio de Janeiro. Vou ajeitar para ver se a gente consegue pagar a tua passagem, para você fazer uma oficina com os formigas de lá, né? E a terceira alegria, a gente está aqui, né, para debater esse assunto. O que eu aprendi hoje com o Luiz, com o Carlos, com o Dito, que não está aqui mais, mas eu aprendi bastante, então vocês passem isso para ele, né? Eu gosto muito de aprender. E eu estou aqui, na verdade, para tentar pensar um ano de ANT, o que a gente fez e o que a gente não fez, né? Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com o Luiz de que o Fora Ricardo Teixeira é uma coisa muito estreita. A ANT nunca foi pautada por uma campanha única, ela sempre foi pautada por esses 7 pontos, e a ANT sempre percebeu que, na verdade, o que está acontecendo no futebol é parte de um processo mais amplo. Só que eu sou professor, então eu sei que, às vezes, um processo mais amplo, ele é de difícil compreensão. Se você exemplificar esse processo mais amplo através do futebol, você tem no futebol uma arma de mobilização e de conscientização política absurda. Porque aquilo que acontece nos estádios é o que acontece na sociedade em geral. Então, nós temos, por exemplo, o caso de estádios. O governo vai gastar mais de 5 bilhões de dinheiro público para construir estádios, onde os mais pobres que financiaram a construção desses novos estádios não vão poder entrar. Como é que eu falo com uma pessoa quando eu distribuo o panfleto no trem da central? Eu digo, é como se fosse uma pessoa que entra na sua casa e diz assim: vou reformar a sua casa. Vai até a gaveta onde você guarda o dinheiro, pega o seu dinheiro, te expulsa da casa, constrói uma nova casa e bota a placa assim: você não entra mais. Ou seja, os processos que estão acontecendo de expropriação, na verdade é o processo capitalista clássico. Só que com, você usou muito a palavra insano, né? É de uma insanidade absurda, mas esse é o processo capitalista sem tirar nem pôr. Eu acho que a gente tem que pensar, e a minha fala é para o pessoal da ANT, para construir a ANT, porque eu acho que o quadro que você traçou
É fantástico a contribuição do Carlos e do Dito também. O que a ANT pode fazer? Né? Em primeiro lugar, a gente tem que perceber as especificidades da ANT. Eu não vou dourar a pílula. Nós somos 3.000 em todo o Brasil, mas nós estamos extremamente desorganizados. Nós só temos atualmente 2 núcleos minimamente articulados, que são o núcleo do Rio e o núcleo de São Paulo. São Paulo está mais organizado que o Rio. Bom, isso não é novidade nenhuma, né? São Paulo está mais organizado que o Rio, não é novidade. Mas mesmo em São Paulo e no Rio, e até aqui, eu acho que, por exemplo, esse evento, eu concordo com o Carlos, é um evento que deveria ser filmado, que deveria ser transmitido pela internet, porque nós tivemos aqui nessa tarde uma acumulação de reflexão com o caso do Dito, que é um especialista. Ele fala de São Paulo como se estivesse falando da casa dele. Não, porque tem o Rodoanel e a favela tal, não sei o quê. Ele conhece o mapa da cidade e o que está acontecendo na cidade. A gente tem o Carlos, né, que tem uma crítica fantástica à imprensa burguesa e que, na verdade, está construindo, não sei se vocês já viram o Carlos filmar, é uma coisa alucinante. Ele pega uma maquininha assim e filma de uma maneira absolutamente brilhante, que é a arte. Nós temos que usar a arte, temos que usar a inteligência. E a gente teve uma avaliação geral aqui, extremamente inteligente e muito bem informada, porque os processos do capitalismo não são processos regionais, muito menos municipais, são processos globais. Efetivamente, a gente tem hoje compra de terra na África. O que está acontecendo no Brasil acontece também na África. A China está comprando terra na África, outros países estão comprando terra na África. A gente sabe que vai ter uma disputa por produção de alimentos. No Brasil também estão comprando. Também estão comprando terras no Brasil. Então, esse processo, acho que o Luiz relembrou a gente, ele é um processo mundial. E a gente tem que atentar para isso. Mas nós, enquanto ANT, podemos ter um papel importantíssimo, sim. Porque a gente pode, através do futebol, usando o futebol como arma, conscientizar a sociedade brasileira sobre esse processo. Porque se a gente falar de luta de classe, Luiz, a gente fala luta de classe, o pessoal já sai pela porta. É verdade. Ah, vem aquele pessoal do sindicato ou do partido, a gente fala de futebol, vamos falar de futebol. Todo mundo senta, vai, não, vamos abrir uma cerveja, vamos conversar. Isso é característica da sociedade brasileira, o papel que o futebol desempenha. Então eu acho que a ANT tinha que lutar em 2 frentes. A primeira frente é a guerra de informação. A ANT tem que lutar para desfazer essa nuvem midiática em torno da Copa e das Olimpíadas e mostrar a verdadeira face disso aí. E eu concordo com você que o Ricardo Teixeira não foi... A gente foi a primeira associação, né, a ser criada no Brasil, e fomos também os primeiros no movimento social a lançar um manifesto contra o Ricardo Teixeira pedindo apuração. E isso foi no ano passado, no final do ano passado. Mas nós nunca centramos o nosso movimento no Fora Ricardo Teixeira, porque tiraram o Collor e o sistema político brasileiro continuou o mesmo. Nós podemos aproveitar o Fora Ricardo Teixeira como parte de um processo mais amplo de mobilização, mas jamais nós devemos nos limitar ao Fora Ricardo Teixeira. A segunda coisa que eu acho que a ANT pode fazer, e a gente só vai ganhar a guerra da informação se a gente se organizar. A gente tem que filmar as nossas ações, a gente tem que divulgar, a gente tem que transformar esse debate de hoje numa cartilha, com, por exemplo, os trechos mais importantes da fala do Luiz, da fala do Carlos, da fala do Dito. A minha fala não, porque é uma fala irrelevante, mas enfim, as deles foram muito mais importantes. Eu estou falando para a militância, eu estou falando para dentro, para a ANT, tá? Para a gente se organizar. Eu vim aqui para isso, para ajudar minimamente a organizar e dizer o que eu penso. Então, o que nós podemos fazer? Concretamente, nós podemos fazer muita coisa. Eu acho que há uma... eu sempre disse que nós temos 7 pontos, mas para mim existe um ponto 0, que não está colocado aqui. E que eu falei na entrevista lá do Juca Kfouri, que a gente tem algumas brechas na imprensa burguesa e a gente tem que aproveitar, né? A gente tem alguns elementos infiltrados. Que não deveriam ser brechas, né? Sim, não deveriam, mas são. Inclusive, caras que falam que são super politizados e tal, eles poderiam abrir muito mais do que eles abrem. Mas, de qualquer maneira, vamos aproveitar. Sim, claro. E na entrevista do Juca, eu disse uma coisa que era o seguinte: para mim, a maior vergonha do futebol brasileiro é que milhões de crianças pobres, de todas as periferias do Brasil, incluindo as aldeias indígenas, todo mundo quer ser jogador de futebol. E o que acontece com essas crianças? Elas passam por um processo de peneira, né? Tem uma peneira, o Internacional, ele faz uma peneira, sei lá, de 5 mil jovens por ano. Aí vocês pegam, tem o Grêmio, tem o Corinthians, tem o Flamengo, são dezenas, talvez centenas de milhares de jovens que são peneirados, que nem farinha todo ano.
Desses que são peneirados, que já é uma coisa, o cara tem 10 minutos para jogar. Não jogou? Tá fora. É um sonho que é simplesmente jogado fora. Os que entram no clube com 7 anos, 8 anos. Eles treinam 3 vezes por semana, eles jogam no fim de semana. Esses garotos com 11, 12 anos estão arrebentando o joelho, estão arrebentando o tornozelo, estão arrebentando o calcanhar. O que é que acontece com eles? Tchau, meu querido. Pode acontecer deles continuarem, chegarem aos 18 anos. Não são bons o suficiente para jogar, o que vai acontecer? Eles vão jogar num clube de 2ª, 3ª divisão, ganhando 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. 2/3 dos jogadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos somente, dados oficiais da CBF. Ou seja, tem aqueles que vão ser eliminados antes e tem aqueles que vão tentar ser jogador de futebol, vão ganhar 2 salários mínimos durante 10 anos ou 8 anos, que é a média de tempo de um jogador de futebol, e a partir daí eles vão viver a vida daquele cara que sonhava em ser o Zico, sonhava em ser o Rivelino, o Edson, etc. E não é nada, é o Zé das Couves que está lá, que vai virar um alcoólatra, vai virar um sujeito ressabiado, e sem falar nessas crianças que foram abandonadas. Já há estudos de assistentes sociais que muitas dessas crianças vão, por exemplo, para o tráfico de drogas. Porque elas achavam que iam ser milionárias, que iam redimir a família, de repente elas não são mais nada do que estouraram o joelho. Há algumas questões que elas simbolizam, eu acho que, por exemplo, esse uso, essa exploração da mão de obra infantil, nada simboliza melhor o aspecto absolutamente, insanamente, para usar aqui o adjetivo que o Luiz tanto gosta, insanamente a exploração capitalista. A ANT poderia propor ao Congresso Nacional, eu já sei que tem um deputado lá, estadual do Rio, que vai propor isso, a gente tem que propor que haja uma lei, que as escolinhas não tem que ser escolinhas, não. Tem que ser escolas profissionalizantes, tá? Para os garotos. Se o garoto está matriculado na escolinha de futebol, ele está matriculado na escola também. Se ele parar de jogar porque estourou o joelho ou porque ele não é bom o suficiente, não interessa. A matrícula dele na escola está garantida. Ele vai até os 18 anos e ao sair dali, ele tem uma profissão, independentemente de jogar futebol ou não. As escolinhas têm que dar um seguro para esses garotos. Se estourar o joelho aos 12 anos e ele não puder mais se tornar um grande jogador, pelo menos tem um seguro para ele dizer, não, adiantou alguma coisa, comprei uma casa para minha mãe, melhorei a minha casa, enfim, melhorei a situação da minha família. Esse é um ponto. Outro ponto, os estádios. Então essa atuação é uma atuação simbólica, percebe, Luiz? Os estádios. Se os estádios foram construídos com dinheiro público, não é possível que o povo brasileiro não possa entrar no estádio. Independentemente de como foi construído o estádio, no Maracanã e nos outros 11 estádios da Copa, 30% dos lugares vão ser para os VIPs. Só que no futebol, quem é VIP é o povo. Porque sem o povo e sem o torcedor, não tem a alegria do futebol. E futebol sem alegria, eu não sei o que é. Videogame, é uma outra brincadeira, mas não é futebol. Portanto, a gente tinha que aprovar uma lei também de que 30%, eu acho pouco, mas 30%, né? Que 30% dos lugares nos estádios, perfeito, 30% dos lugares dos estádios serão para ingressos populares. Então tem que ter uma porcentagem do salário mínimo, sei lá, uma porcentagem que calcula, vamos dizer, quando era o preço da Geral, do Maracanã, ou da Coreia, lá no Internacional, que todos os setores populares foram extintos, de todos os estádios. Isso é aqui no Sul, em tudo quanto é lugar, o Parque Antártico, a Nova Arena do Palmeiras não tem setor popular. Ora, o que acontece? 30% dos ingressos têm que ser vendidos a preços populares. A gente tem que garantir, né, que o povo brasileiro possa frequentar, porque isso tem a ver com a própria sociedade brasileira, com a nossa identidade cultural. Tá? Então, isso é uma outra lei que a gente tem que propor. Essas duas leis, né, são um bom exemplo de como a gente pode usar o futebol para conscientizar. E aí eu passo para uma coisa mais leve, que é o seguinte, essa semana eu tive está sendo uma semana maravilhosa, tá aqui hoje, para mim é muito emocionante, é muito bacana mesmo. E, bom, por motivos particulares, eu tive doente, tive que me afastar da ANT uns 3, 4 meses, né? Os companheiros continuaram na luta, todo mundo continuou na luta, e é muito legal estar aqui e ver todo mundo de novo. Mas eu tive uma alegria aparentemente mais privada, que foi o seguinte, minha filha tem 5 anos, e eu levei ela pela primeira vez para treinar numa escolinha de futebol de praia, né? Porque vocês vão perdoar, mas o Rio de Janeiro tem praia.
Então, não podia deixar de fazer, né? De explicação um pouquinho, de brincar, né? Então a mãe falou assim, não, mas é porque eu já arrumei um teatro para ela. Eu falei, tá bom, eu só vou levar na escolinha para ela ver se ela gosta, né? Aquela coisa, né? Carioca, mas meio mineiro. Se ela gostar, né? Não, mas já tem um teatro. Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí ela falou assim, papai, mas eu tô tímida. Eu falei, tudo bem, Kay, você vai ficar lá só vendo, você não precisa jogar, tá? Chegamos lá na praia, a timidez dela durou mais ou menos 2 minutos, né? Aí ela, papai, vamos lá, chegar perto do pessoal que estava treinando. Daqui a pouco, ela segurando na minha camisa, mais 30 segundos, ela se desprende da minha camisa e sai correndo, chutando a bola, brincando. Moral da história. O teatro foi pro espaço, né? Ela quer jogar futebol. Na quinta-feira, ela já jogou de uniforme do Flamengo. E aí eu entro numa outra questão que eu acho essencial para a NT e eu acho que simboliza muito o papel do futebol. Quer dizer, teve uma vez que ela foi deixada com uma tia durante algumas horas. E essa tia, né, levou lá na praça, uma tia que cuida muito bem dela, gosta muito bem dela, só que tinha um brinquedinho lá. E a minha filha quis brincar e a tia virou para ela e falou, não, isso não é brinquedo para menina. E aí, quer dizer, a tia é de uma outra geração. Depois nós falamos com ela, não, minha filha, não tem nada que você não possa fazer, que um menino faça que você não possa fazer. A presidente do Brasil é mulher, você pode brincar, você pode jogar futebol. Então, o futebol, por exemplo, pode ter um papel absolutamente fundamental em quebrar as barreiras de gênero. O futebol hoje, ele é homofóbico por excelência. Você vai ver, não existe nenhum esporte em que o tabu de se revelar homossexual seja maior do que no futebol. Futebol, durante muito tempo, quem jogou pelada sabe disso, a frase mais comum no futebol, né, além de seu filho da puta, por vários motivos, não passou a bola, etc., a segunda, mais conhecida, era, porra, futebol é coisa para homem, tá reclamando por quê? Então, hoje, futebol não é coisa mais para homem, assim como não existe nenhuma esfera da sociedade, porque a gente acha que o mundo só piora, o mundo melhora em alguns aspectos. Um dos aspectos o Carlos apontou, e que é estratégico, o uso da mídia. Não é reclamar da mídia, é fazer a própria mídia. A gente tem que fazer a própria mídia. A gente tem que ter um canal de TV formigueiro, a gente tem que ter uma rádio formigueiro, a gente tem que botar o nosso boletim formigueiro para ser um boletim semanal. E a gente tem que pensar o futebol como estratégia de construir uma sociedade mais igualitária, quebrando determinadas barreiras. Eu acho que a questão da homofobia ela é central. Lembrando que a outra associação que foi criada, ela foi criada, entre outras coisas, né? Porque o criador dela perdeu de 4-1 na eleição, né? Nós demos uma goleada nele, ele caiu de 4, né? Foram 80% dos votos para a nossa chapa, Democracia, Futebol e Alegria. E ele, sem espírito esportivo, não gostei, perdi, vou criar um outro jogo para mim. Mas tudo bem, eu acho ótimo. Movimento social é assim, ele não está de acordo com a nossa proposta, cria outra. Eu acho que é ótimo. Quem concorda com ele, entra no movimento dele. Quem concorda com a nossa, entra com a nossa. E qual é a nossa cara? A nossa cara é cidadã. A gente tem que incorporar, né, as mulheres, a gente tem que incorporar os homossexuais, a gente tem que ter uma parceria, né, com o movimento social de uma maneira geral. A gente tem que usar a NT para quebrar as barreiras, para usar o futebol de uma maneira a conscientizar. E não usar o futebol para repetir. Nós não queremos só lugar no estádio, nós não queremos só o Ricardo Teixeira fora. A gente, obviamente, quer uma sociedade mais justa, a gente quer uma sociedade... se a gente não conseguir derrubar o capitalismo, pelo menos que a gente diminua os danos, né, que ele causa, que a gente impõe um limite, que a gente diga, nem tudo pode ser transformado em mercadoria. O futebol, tá bom, vocês comercializaram, etc., mas tem alguns limites para isso. Você não pode pegar uma criança e transformar em mercadoria, como a gente tem hoje. Você não pode pegar o povo brasileiro que criou o futebol brasileiro, que criou a arte de jogar em campo e criou a arte de torcer nas arquibancadas e expulsar quem criou aquilo. Porque, aliás, é suicida. O futebol vai acabar. Ele vai acabar, vai demorar, mas ele vai acabar se você tirar, né, a raiz do futebol, a essência do futebol, que é essa participação popular. Então, o papel da NT, o que a NT tem que fazer hoje, primeiro, uma incorporação maior das mulheres. Vamos fazer o nosso referendo até dia 9 de outubro. Dia 10 de outubro, com muita alegria, vamos mudar o nome da associação para Associação Nacional dos Torcedores e Torcedoras. Porque aí a gente tem uma cara de movimento social. A gente não é a cara só de torcida organizada. A torcida organizada é ótima, mas é predominantemente masculina.
Então, para a gente se diferenciar de uma torcida organizada, para a gente ter cara de movimento social, para a gente ampliar, para a gente mostrar, né, que a NT é uma associação diferente, que a gente tem que ser diferente na teoria e na prática. E aí eu termino com um episódio muito engraçado, que é o seguinte. Primeira vez que eu vim a São Paulo, eu vim, quando foi criada a associação, né, ela surgiu na sala de aula. Eu reclamando com os alunos, dizendo, a gente só reclama, cientista social só reclama, na maioria das vezes não faz nada. Só escreve artigo, né, defende tese, publica livro, reclama e não faz nada. Meia dúzia se engaja no movimento social, meia dúzia. Mas é meia dúzia mesmo. A maioria só fica reclamando na academia. Então nós criamos. E aí eu pensei, a minha ideia era, bom, eu vou começar como presidente e a gente faz eleição. Por que eu vou começar como presidente? Vou começar porque quando for falar num debate com o presidente da CBF, vai ter o presidente da Associação Nacional dos Torcedores. O pessoal de São Paulo era totalmente contrário à questão de presidente. Eu vim aqui conversar com o pessoal de São Paulo. Como é que foi a conversa? Foi ali do lado de fora do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Eles me botaram embaixo, né? Esses senhores queridos aqui, Rafael, minha querida Cris, entendeu? Não sei se Cabelo estava presente. Eles, o nosso presidente Mandioca, me botaram embaixo e ficaram em cima, assim, como se fosse arquibancada, me olhando. Eu pensei assim, se eles não gostarem do que eu vou falar, já saem descendo, já me linchando, né? Era mais ou menos isso. Era todo mundo me olhando assim, que esse cara? Provavelmente é um candidato a deputado, está querendo ser presidente, inventou uma associação para fazer isso e se tornar presidente. Bom, depois, né, eu comecei a pensar, falei assim, não adianta a gente querer superar uma contradição, não é, adotando os elementos, né, que são os elementos do sistema. Se a gente é contra a centralização do poder, como é que a gente vai ter presidente? E aí, quando nós fizemos a chapa, fui eu que tive a ideia. Agora não vai ter presidente. Nós vamos ter um comitê diretor. Bom, aí eu sou convidado aqui para participar, o que muito me honra, desse debate. Quando eu vejo o cartaz do debate, está lá, Marcos Alvito, presidente da NT. Eu falo, porra, eu não entendo qual é desses caras. Primeiro, eu sou presidente, eles não querem que eu seja. Depois, eu não sou nada, eu não sou presidente. Muito me orgulha que o Rafael tenha me apresentado, né, como um membro da NT, como um formiga, é isso que eu sou e eu me orgulho de ser um formiga. Você olha para as formigas, elas aparentemente são todas iguais, tem umas diferencinhas, né? Nós como seres humanos somos iguais mesmo. Agora, o que importa é o nosso trabalho coletivo. Cada formiga carrega 6 vezes o seu peso. A gente tem que usar a camisa da NT no dia 10 de outubro, a gente tem que usar, lavar e usar o tempo todo, tem que trazer os nossos amigos para a NT, porque não adianta, vocês mandarem e-mail. Vou usar o exemplo aqui. Vocês mandaram e-mail, colocaram isso em tudo quanto foi coisa. Facebook, YouTube, o escambau, não foi? Quem está aqui? A mesma meia dúzia de sempre. Porque é a meia dúzia que confia e sabe o que é. Então, cada um de vocês, se tivesse trazido um amigo, a gente tinha o dobro de pessoas aqui. A NT, ela, para a pessoa se associar na internet, ela vai crescer a beça. Mas para pegar pesado no trabalho, vai ter que ser um amigo. Vai ter que ser aquela conversa. Ô, meu irmão, vamos tomar uma cerveja aqui. Pô, tem um negócio bacana aqui para te contar, um negócio de formiga. Venha ser você, formiga também. O Fundo de Quintal tinha uma música, venha ser você, sambista também. Nós temos que fazer isso. Então, a gente tem que se organizar. A gente tem que dar uma cara ao nosso movimento para diferenciar de todos os outros. A gente tem que, no bom sentido, né, trazer as mulheres para esse movimento. A gente tem que mostrar que nós somos um movimento sem preconceito e trabalhar para combater esses preconceitos. E a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, de trazer um a um cada um dos nossos amigos, porque tem o seguinte, né? Eu vou revelar aqui. Por que eu fiquei doente? Fiquei doente por excesso de trabalho, né? Porque ninguém passa impunemente. O cara tem 2 casamentos, 2 ex-mulheres, 2 filhos, é professor universitário, tem uma cambada de orientandos. Depois tem a NT, que é uma coisa maravilhosa, que eu não deixo de trabalhar nunca, porque eu tenho maior vontade. O pessoal da NT de São Paulo sabe disso, toda hora eu estou respondendo e-mail. Então não adianta, que a gente vai levar durante um tempo, depois a gente não aguenta. Se a gente não trouxer mais gente para o movimento, ele acaba. Mas nós não vamos trazer uma multidão, não adianta pensar assim. O nosso valor enquanto ANT é a nossa luta qualificada, é a nossa luta com inteligência, com arte. E aí, para finalizar, eu acho que a ANT estava na hora de ter um hino. A gente tinha que ter uma aula de compositores e um hino. A gente tem que usar a arte e a alegria, que é a arte dos torcedores. E eu tenho um hino a propor, ele é simples. Vocês vão cantar comigo.
Vocês vão cantar comigo, que é o único jeito de eu terminar de falar, vocês cantarem comigo. Realmente é ameaça, entendeu? É chantagem, vocês têm que cantar comigo ou então não paro de falar. Sou professor, posso falar até 8 horas sem parar. Sou pior que o Fidel. Então vamos lá. Vocês vão cantar comigo assim. Chegou, o formigueiro chegou. É simples, né? Chegou, o formigueiro chegou. Vamos lá. Chegou, o formigueiro chegou. Cartolas tremei, o formigueiro chegou. Vamos lá. Chegou, o formigueiro chegou. Chegou, o formigueiro chegou. Cartolas tremei, o formigueiro chegou. Cartolas tremei, o formigueiro chegou. Chegou, o formigueiro chegou. Futebol para mim é alegria e amor. De camarote não vou, porque eu sou torcedor. Manda um verso aí, vamos lá. Chegou, o formigueiro chegou. Se não mandar verso, vai dizer que paulista é ruim de samba. Chegou, o formigueiro chegou. Cartolas tremei, o formigueiro chegou. Acabou, pronto. Eu tinha começado a esboçar aqui um lance.